Hoje vamos falar sobre o que significa dizer que o corpo humano é uma obra-prima. Em um mundo que nos bombardeia com mensagens confusas sobre quem somos, precisamos voltar às bases. O corpo é mais que matéria e não é apenas uma embalagem para a alma, mas uma parte integrante e essencial da identidade humana. Vamos descobrir a beleza de um design que foi planejado antes mesmo do nosso primeiro suspiro. E aqui está: corpo mais que matéria, criação, queda e a redenção da identidade. É a lição da Sala de Jovens da Escola Bíblica Dominical, Caruaru, Pernambuco. O corpo é uma máquina ou uma obra-prima? Para muitos hoje, o corpo humano é frequentemente reduzido a uma máquina lubrificada ou a um acidente biológico. Essa perspectiva materialista trata o corpo apenas como uma casca neutra que o eu real, a mente ou os sentimentos, utiliza como bem entende. No entanto, veremos como a cultura atual sequestra a sexualidade ao fragmentar a pessoa humana, tratando a biologia como algo irrelevante para a identidade. O objetivo aqui é redescobrir o propósito do corpo, apresentando não como um fardo, mas como uma obra-prima que fala a linguagem da glória do Criador. Primeiro, a criação, um design perfeito e a unidade integral. Qual é a visão bíblica para o corpo? O corpo possui propósito, telos. Ele não é um fardo, mas uma obra-prima que fala uma linguagem de glória. A Bíblia ensina que o corpo não é um erro de percurso, mas uma criação declarada por Deus como muito boa. Nessa criação, nesse design perfeito, o corpo não é um erro de percurso. Como design do cosmos, Deus não criou seres neutros. A diferenciação sexual, macho e fêmea, é intencional. Ela reflete a própria Trindade. Pessoas distintas em uma relação de amor, projetadas para a complementariedade. A distinção entre sexos não é uma construção social, mas um reflexo da natureza trinitária de Deus. Diferentes pessoas em uma relação de amor e mutualidade. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos em um único Deus, a masculinidade e a feminilidade são projetadas para a complementaridade e a união. O poeta John Donne afirmou que o corpo é o livro onde lemos as intenções da alma. O corpo possui uma teleologia, um propósito. Ele fala. Quando caminhamos de mãos dadas ou nos abraçamos, nosso corpo comunica cuidado e afeição. O ato sexual é projetado para ser a palavra final de entrega em uma aliança total. Imagine que o corpo é um livro escrito pelo Criador. Negar o design do corpo é como tentar ler um livro ignorando as palavras escritas na página. Nossos órgãos, nossos sistemas e nossa estrutura física apontam para uma finalidade. Não somos acidentes biológicos, somos mensagens estruturadas. O corpo fala e sua linguagem é de ordem, vida e conexão. Vejamos a promessa química da conexão. A ciência confirma esse design. Durante a intimidade, o corpo libera a ocitocina, o hormônio do apego, e a vasopressina, conhecida como a molécula da monogamia. Mesmo quando a mente tenta manter uma relação casual, a biologia faz uma promessa química de fidelidade e união, provando que fomos fecundados para a conexão profunda. No hebraico, o conceito de iada, conhecer, descreve a relação sexual como um conhecimento experimental e pessoal. Não é um ato mecânico, mas a união de pessoas integrais, onde o corpo autentica o que a alma professa. A ciência moderna confirma o design, que as escrituras já diziam. O sexo nunca é apenas físico. O corpo é projetado para o vínculo. Substâncias como a ocitocina funcionam como uma cola emocional. Não existe separação entre o que fazemos com o corpo e o que acontece na nossa alma. O corpo sabe quando há entrega, e ele foi feito para que essa entrega ocorra dentro de um compromisso seguro, revelando que a fidelidade está gravada em nosso sistema nervoso.
Vejamos como se deu a queda, o grande divórcio entre corpo e pessoa. Com a queda, o pecado não afetou apenas o espírito, mas trouxe o que chamamos de despersonalização do corpo. O pecado transformou o corpo em um objeto de vergonha ou em um objeto de consumo. Perdemos a visão da unidade. Começamos a ver o corpo como um inimigo que precisa ser subjugado ou como um escravo dos nossos impulsos, perdendo a conexão sagrada que tínhamos no Éden. O pecado introduziu o que chamamos de dualismo de dois andares. Esta mentalidade separa a pessoa humana em dois níveis desconectados: o andar superior, o andar dos sentimentos, dos desejos subjetivos, do eu autônomo, e o andar inferior, que é o andar do corpo físico, da matéria biológica neutra. O pecado introduziu um dualismo esquizofrênico. Tentamos separar a emoção do corpo físico, mas o ser humano é uma unidade integral. Ao dividi-lo, acabamos nos ferindo. Veja a mentira da carne. Lembra do beijo de Judas? Ele usou uma linguagem corporal de amor, o beijo, para cometer um ato de traição horrendo. Quando usamos o corpo para atos que contradizem a alma, estamos mentindo com o nosso corpo. Na cultura do ficar, tentamos separar o físico do pessoal. Na pornografia, por exemplo, a porneia, o corpo vira objeto de consumo, substituindo o iada pela exploração. Vejamos o filtro da identidade. Timothy Keller ilustra como a cultura filtra nossos desejos e traz dois exemplos: um guerreiro do século IX e o homem moderno de Manhattan. O guerreiro do século IX, ele sente a agressividade e identifica isso como a sua essência, enquanto ele suprime os desejos homoeróticos. Já o homem moderno de Manhattan, ele sente a agressividade e suprime isso via terapia e identifica seus sentimentos sexuais como sua identidade real. Isso prova que a identidade moderna não é descoberta puramente por dentro, mas construída por scripts culturais que elevam o sentimento acima da biologia. A cultura diz, do século IX, que essa é a sua essência e suprime todos os outros desejos. Já a cultura deste século, ela diz para o homem: essa é a sua identidade real e suprime a agressividade. A identidade não é apenas descoberta dentro de nós, ela é construída por roteiros culturais que elevam o sentimento acima da biologia. Vejamos quem foram os arquitetos da desconstrução da sexualidade. 3 pensadores foram cruciais para essa desvalorização do corpo. O primeiro, Freud, reduziu o ser humano a uma máquina de prazer, motivada por instintos biológicos, tratando a moralidade como repressão neurótica. O segundo, Alfred Kinsey, usou a pseudociência para alegar que todos os atos sexuais, incluindo a bestialidade e a pedofilia, eram apenas válvulas de escapes amorais, ignorando a dimensão pessoal do sexo. E o terceiro, John Money, defendeu que o gênero era uma construção social maleável. Seu famoso experimento com David Heimer, um menino criado como menina, foi um desastre que terminou em tragédia, provando que a biologia venceu e que não se pode apagar o design original sem destruir a pessoa. Embora o corpo tenha sido desonrado e fragmentado pela queda, ele jamais foi abandonado pelo seu Criador. A restauração não viria pela negação da carne, mas pela sua redenção definitiva. De Freud a Kinsey, o corpo foi reduzido a uma máquina de prazer. Mudamos da visão do corpo como uma dádiva a ser recebida para o corpo como matéria-prima a ser moldada. Essa mudança nos tornou escravos da nossa própria vontade. Sem um padrão externo da natureza, ficamos à mercê de desejos voláteis e modismos ideológicos que prometem liberdade, mas entregam confusão de identidade. Não se pode apagar o design original sem destruir a pessoa.
Aqui nós vemos duas lentes e duas visões completamente distintas a respeito do corpo. A visão materialista diz que a origem do corpo veio através de forças cegas e acidentais. Já na visão bíblica, o corpo é um design inteligente de Deus. Na visão materialista, o propósito do corpo é como se fosse um robô suculento sem sentido. Já na visão bíblica, o propósito do corpo é como um livro da alma e templo sagrado de Deus. A identidade do corpo, na visão materialista, é construída por sentimentos fluidos. Já na visão bíblica, a identidade é recebida do Criador e ancorada na biologia. Deus não apenas criou mentes, ele criou corpos. A matéria não é má ou inferior. Ao dizer que somos criados à imagem de Deus como seres sexuais, macho e fêmea, a Bíblia afirma que a nossa biologia é um reflexo da glória divina. O corpo é o hardware sagrado. A biologia humana é primeira evidência sobre quem Deus é e como ele nos projetou para viver. A perfeição dessa unidade original, onde o corpo e a alma falavam a mesma língua, foi estraçalhada pelo desastre da queda, que introduziu uma fragmentação na experiência humana. Mas o nosso Criador não deixou assim. Ele tem uma redenção para o corpo. Veja, o templo do Espírito Santo e a cura da identidade vem através da redenção do corpo como templo. Em 1 Coríntios 6:19, a Bíblia fala: seu corpo é o templo do Espírito Santo. Não é uma casca descartável, é o espaço sagrado onde Deus se manifesta. A mensagem cristã é radicalmente pró-corpo. O corpo jamais foi abandonado. Na encarnação, Deus assumiu a forma humana. Jesus redime pessoas corporificadas, não apenas almas. A salvação não é a libertação do corpo, mas a redenção do corpo. Jesus ressuscitou fisicamente, garantindo que nossa identidade física tem um futuro eterno. O corpo, como templo, eleva o status do corpo ao espaço sagrado. Ele não é uma casca descartável, mas o lugar onde encontramos Deus e onde a sua presença é manifesta na terra. E como se dá então a cura da mente? A redenção traz uma cura substancial nesta vida. Não alcançaremos a perfeição total antes da ressurreição, mas o Evangelho permite uma restauração real e observável do divórcio entre a mente e o corpo. A renovação da mente, a metanoia, permite que nossas emoções e identidades se realinhem ao design biológico que Deus nos deu. O Evangelho traz uma restauração real, observável. A ciência da neuroplasticidade mostra que o cérebro físico pode ser reconfigurado. Vícios e padrões desordenados podem ser curados através da metanoia, da renovação da mente e da prática contínua de santidade. O design pode ser sim realinhado. O vício em pornografia ou padrões de identidade desordenados podem ser curados à medida que neurônios que disparam juntos permanecem conectados na prática da santidade. Contamos com isso com o papel da comunidade, a igreja, as 3 responsabilidades centrais da igreja para nos ajudar. Vejam, a primeira responsabilidade, proclamar a verdade com amor. Manter a firmeza doutrinária contra a ideologia de gênero, sem hostilidade, compreendendo que a nossa luta é contra ideias e não contra pessoas, como diz em 2 Coríntios 10:15. Segundo, a igreja também existe para criar comunidades de acolhimento, valorizar solteiros e celibatários, combatendo a solidão através da filia, a amizade profunda, e mostrando que a plenitude humana não depende exclusivamente do sexo, mas principalmente da comunhão. Sexo não é o único caminho para a plenitude. E o terceiro papel da comunidade, da igreja, é acolher, é ser um hospital espiritual, acolher as vítimas da revolução sexual com graça, oferecendo restauração para os feridos pela pornografia, pelo abuso e pela confusão de identidade.
oferecer graça e restauração aos machucados pela revolução sexual e pela pornografia. A igreja é esse hospital espiritual para restaurar o homem caído, que divorciou o seu corpo dos seus sentimentos e da sua real identidade. E aqui está o resumo de tudo que falamos, a trajetória de quem nós somos, de quem você é. A criação. Você foi criado como uma unidade integral. Corpo, alma e espírito falam a mesma língua. O design é perfeito. Infelizmente veio a queda, o divórcio esquizofrênico, o corpo tratado como objeto, a biologia descartada. Mas veio, por fim, a redenção, a cura substancial, o realinhamento do design. O corpo sagrado recupera sua voz. A ideologia de gênero é o auge do dualismo. Ela exige que o indivíduo negue a evidência física da sua própria biologia para validar um sentimento interno. Isso é, em última análise, um ato de hostilidade contra o corpo. A Bíblia nos convida a um caminho diferente. Em vez de mudar o corpo para se ajustar aos sentimentos, nós buscamos a cura dos sentimentos para que eles se harmonizem com a verdade do corpo. Se o corpo fala, ele está me dizendo qual é a verdade a respeito de mim. Se o Espírito Santo habita em nós, nossa relação com o corpo muda completamente. Somos mordomos do corpo. Nós não somos donos de nós mesmos. Somos gestores de uma propriedade divina. Isso significa que a pureza e o cuidado com a saúde são atos de adoração. Tratar o corpo com honra é uma forma de dizer obrigado ao Criador pelo presente da vida física. Qual é então a verdadeira rebelião? A verdadeira rebelião em nossos dias não é seguir o script da cultura sexualizada que nos trata como mercadorias descartáveis. Não, a verdadeira rebelião é a castidade e a fidelidade ao design original. Seu corpo fala uma linguagem de glória. Honrá-lo é um ato supremo de adoração em um mundo que esqueceu quem realmente é. Viver de acordo com o design de Deus em um mundo pós-moderno exige coragem. Nossa identidade cristã é recebida de Cristo, não construída por sentimentos fluidos. Somos chamados a uma integridade onde o corpo e a alma proclamam a mesma verdade. Para o jovem cristão que se sente deslocado, lembre-se, seu corpo fala uma linguagem de glória. Honrá-lo é um ato supremo de adoração que proclama a beleza do Criador em um mundo que esqueceu quem realmente é. Para aqueles que sofrem com disforia, traumas ou confusão, a Bíblia oferece cura substancial. A esperança é que a graça de Deus penetre a nossa biologia, trazendo integridade onde houve fragmentação. Não há uma promessa de perfeição imediata nesta vida, mas em Cristo, a mente e o corpo podem começar a falar a mesma língua novamente, caminhando em direção à restauração total que ocorrerá na ressurreição. A distinção entre homem e mulher não é papel social imposto, mas uma realidade ontológica. A diferença sexual é a base de todas as outras relações humanas. A complementaridade física aponta para uma realidade maior, a união na diversidade. Quando celebramos essas diferenças, honramos o plano original de Deus, que projetou a humanidade para refletir sua própria natureza relacional através da nossa biologia distinta. O verdadeiro culto não acontece apenas na mente, mas na entrega total dos nossos membros a Deus, como está escrito em Romanos 12, 1 e 2. Sua identidade está segura no design do Criador. Honre sua biologia, celebre sua criação e viva a liberdade de ser exatamente quem Deus projetou você para ser, uma obra-prima viva. O seu corpo importa e ele conta uma história de glória.